Hoje eu quero falar sobre milagres. Tem alguém aqui que quer viver milagre? De verdade, quantos aqui acreditam que Deus ainda faz milagres? Levanta a mão, em nome de Jesus. Amém. É loucura o que eu vou falar, eu vou até falar baixinho, porque não tem muita gente ouvindo o que a gente vai falar aqui agora. Mas tem igrejas que não acreditam mais em milagres e tentam adaptar a sua teologia para caber dentro de uma vida sem expressões do sobrenatural de Deus. A gente pode entender que alguma coisa não faz sentido na nossa jornada de fé, se a gente está vivendo muito tempo já sem milagres, e pedir para Deus mudar a forma como a gente se move. Ou a gente pode tentar fazer a nossa teologia se adaptar à nossa ausência de milagres. Irmão, olha para mim, tem muita gente que não vive milagres há muito tempo e acha que porque não vive, Deus parou de fazer. Mas Deus não é do tamanho das nossas experiências pessoais. Eu nunca vi Deus curar, então Deus não cura. Eu nunca vi Deus prosperar, então Deus nos prospera. Eu nunca vi Deus restaurar, então Deus não restaura. Não, irmão, Deus não é do tamanho das nossas experiências. Eu tenho 34 anos de vida, eu vi Deus fazer algumas coisas, mas não dá para eu achar que um Deus que se move desde a eternidade passada, que sustenta tudo que foi criado pelo poder da sua palavra, até o último dia, Ele é limitado àquilo que eu já vi em 34 anos. Faz sentido para você, sim ou não? Então o que eu quero liberar sobre você, irmão, é que Deus todos os dias está pronto para nos surpreender com um milagre novo, com uma graça que nos leva a um lugar novo. Deus está pronto para fazer coisas novas. Quando a gente entende que Ele é uma fonte inesgotável, o convite que Deus tem para nós é que a gente se torne insaciável. Eu já vi você fazer através de cura, e hoje eu quero ver o Senhor fazer através de provisão. Eu já vi o Senhor fazer com provisão, hoje eu quero ver o Senhor fazer através de um toque. Eu não sei quais foram as experiências que você já teve com Deus, mas eu vim te lembrar que Deus está pronto para surpreender você com coisas novas. Você crê nisso? Eu preciso de você que está queimando de verdade. O nível de espectador está alto hoje. Queima ele, Jesus. Eu falo com muito carinho, irmão, olha para mim. A gente não veio para assistir um culto, a gente veio para ser o culto. Você é o culto, o altar é o teu coração. Olha que doido isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. A religião, ela tentou espiritualizar coisas, e ela coisificou o que era espiritual. Então, o palco se tornou altar, o auditório se tornou santuário. Mas a verdade é que um palco é só um palco, porque quando a gente sair, esse lugar é só um prédio. Através da nova aliança, os ambientes perderam esse lugar que tinham antes, porque agora nós tomamos esse lugar. Então o tabernáculo era um lugar de encontro, agora o lugar de encontro é você. Você adentrava no Santo dos Santos, ele era específico para alguns. O sumo sacerdote, ele ia em momentos específicos, e a roupa dele tinha sininhos, e tinha uma corda que era amarrada na cintura dele. Você sabia disso? Porque quando ele entrava lá, se ele não tivesse em santidade, a santidade de Deus fulminasse ele, o barulho parava de ser ouvido. Então eles puxavam a corda, porque era sinal que o sacerdote tinha sido fulminado pela santidade de Deus. Mas hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, em que não precisa de um intermediário para esse encontro com Deus. Deus nos fez o lugar de encontro, e o altar foi colocado dentro de nós. Então nós somos esse culto vivo. Você está comigo? Então, pelo amor de Deus, irmão, não assista um culto, seja o culto. Não assista uma mensagem, seja a mensagem. E eu quero falar sobre milagres nessa manhã. Deus tem muito mais para fazer do que tudo que a gente já experimentou. E se a gente vivesse 500 anos, não conseguiríamos experimentar tudo que Deus é capaz de fazer. É por isso que a eternidade é o lugar que nos espera. A eternidade não é um plano B que foi gerado depois que a gente se perdeu. A eternidade sempre foi o plano A. Porque antes do pecado entrar na história da criação, a gente era eterno como Deus é. A morte não tinha acesso à criação. Então a eternidade é o lugar que Deus te chamou para estar desde o princípio. As promessas que Ele tem para você não caberiam em dias. A glória que Ele quer liberar sobre nós não caberiam em calendários. A eternidade, irmão, é o lugar onde a gente vai experimentar a glória de Deus diariamente. Até quando? Para sempre. Agora, enquanto a gente está aqui, a gente precisa ter esse entendimento. Tem muita gente que está querendo usar a fé para construir coisas só aqui. Então a gente se apossa de princípios bíblicos para prosperar, porque a gente só está preocupado em prosperar aqui. Tem gente que utiliza princípios bíblicos para poder crescer, multiplicar, mas só está focado aqui. Isso é um erro. Mas o outro extremo também. Tem gente que só está esperando o dia que Jesus vai vir, mas não está governando enquanto Ele não vem. Irmão, o equilíbrio de Deus é:
estamos governando em vida, vivemos milagres hoje e aguardamos ansiosamente o dia que Jesus vai vir para nos buscar. A minha expectativa na vida de Jesus não pode roubar de mim a expectativa do milagre que Ele pode fazer hoje. Você pode, pelo amor de Deus, levantar suas mãos e declarar com autoridade, diga: eu creio que Jesus pode fazer coisas novas. Diga: eu creio num Deus de milagres, num Deus de aliança, num Deus de promessas. Diga aí: o meu coração tem fome pelo sobrenatural de Deus. Primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, é que a gente não pode começar nada que não dependa de um milagre para sustentar. Irmão, olha para mim. Se você quer viver na altura dos pensamentos de Deus, você não pode começar nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Os mais céticos vão dizer que isso é imprudência. Os que já entenderam essa chave, entenderam que isso é dependência. Quem é crítico demais vai falar: irmão, é imprudente você fazer isso, se mover dessa forma, você crer nisso, a sua expectativa está nisso. Mas para quem já viu Deus fazer no passado, isso não é imprudência, isso é dependência. Eu não posso ter sonhos que eles se cumpririam mesmo se Deus não fizesse. Irmão, tem uma frase, se eu não me engano, do Billy Graham. Ele diz o seguinte: na igreja contemporânea, 99% das coisas poderiam continuar a ser feitas mesmo se o Espírito Santo fosse removido. Para pensar, se o Espírito Santo fosse removido da tua jornada, quantas coisas você continuaria operando e quantas cessariam na hora? Se o Espírito Santo fosse removido, eu não conseguiria pregar mais 2 semanas. Se o Espírito Santo fosse removido, a gente não conseguiria ver curas acontecendo no mesmo instante. Agora, tem gente que acha ok fazer uma construção de uma jornada que mesmo se o Espírito Santo fosse removido, nada mudaria. Irmão, se tudo que você tem é sustentado por tudo que você pode, você está construindo sozinho. O que Deus tem para nós é construirmos algo que, se Ele saísse da história, não se sustentaria mais. Você está comigo? Os milagres têm que ser a base que escora os nossos sonhos. Os milagres têm que ser a base que escora a nossa família. Os milagres têm que ser a base que escoram o nosso ministério. Os milagres têm que ser a base que escoram o nosso futuro. Você já viu uma laje? No Brasil é mais comum do que aqui, né? Aqui eu acho que eu nunca vi ninguém, pelo menos nunca me chamaram para bater uma laje aqui. No Brasil é mais comum, né? A gente vai bater uma laje, vai ter uma feijoada depois para comemorar. O brasileiro tem que ser estudado. É por isso que o Elon Musk estava lá. A NASA demorou. Não sei se você já ouviu essa expressão. Como é que é da NASA a expressão? Me ajuda aí. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é isso. Aí a NASA deu mole, o Elon Musk foi. Porque o brasileiro tem que ser estudado. A gente consegue bater uma laje e celebrar com uma feijoada. Não é um açaí, não, irmão. Não é um chá gelado, é uma feijoada. Paio, bacon, aquele ovinho pochê. Só quem já bateu uma laje sabe o que eu estou falando. Então quando você bate uma laje, é comum você colocar escoras debaixo da laje. Você já viu isso alguma vez? São normalmente de madeira, agora está mais moderno, você pode alugar, tem de metal também. O que são escoras? É algo que sustenta uma construção em andamento. Depois que está tudo firmado, isso até pode ser removido, a base já está firme, mas enquanto está sendo construído, você precisa de escoras para sustentar o que está sendo construído. Os milagres precisam ser as escoras que sustentam a construção da nossa história. Porque qual é a glória de um Deus que pode levantar improváveis, mas só usa aqueles que todo mundo acha que é provável que sejam usados? Qual seria a glória de um Deus que pode todas as coisas, mas só usa quem está pronto, quem tem o que precisa, quem sabe o que precisava saber? A glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. É quando Ele pega os que não são, os que não podem, os que não têm, para confundir os que acham que são, os que acham que podem, os que acham que têm. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus? Irmão, a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. É quando a gente olha para a história de alguém e fala: cara, só Deus poderia ter feito isso. A glória dele nessa história. A Bíblia diz que a glória de Deus está nos nossos muitos frutos, e assim nos tornaremos os seus discípulos.
Então, quando a minha casa vive coisas que, se dependesse só do André, não poderia viver, Deus, ele é glorificado, ele é exaltado, porque pessoas vão olhar para essa construção e vão falar: irmão, se não fosse a mão de Deus, esse cara estava lascado. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!